Bem-vindos ao segundo seminário do Grupo de Estudos Literários sobre Nonsense e Insólito. Nesse seminário trataremos da historiografia do nonsense, dos pressupostos teóricos para discutir o nonsense e da Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, de Maria Esther Maciel, um livro nonsense contemporâneo. Segundo Malcolm, na França, a mais antiga poesia nonsense foi encontrada no norte do país, na segunda metade do século XIII, e era chamada de Fatrazzi, Le Fatrazzi derrière, de Philippe de Remy. Esse jogo literário parodiava a poesia gnômica, ou a poesia de corte excessivamente elaborada. Sua característica marcante é a ausência de unidade estrutural na narrativa, e sua impossibilia é menos visual e física, e não é tão densamente acumulada. A semelhança básica e inescapável, segundo Malcolm, é a ideia de juntar cadeias de impossibilia, não pelo seu propósito retórico tradicional, mas pelo efeito cômico do absurdo. De acordo com Malcolm, Zumthor realiza uma distinção entre a poesia do nonsense relativo, em que cada verso faz sentido e apenas sua justa posição constitui o nonsense, e a poesia do nonsense absoluto, em que a transgressão do sentido ocorre nas menores unidades da poesia. As Fatrazzi seriam o nonsense absoluto, enquanto a Resverie seria o nonsense relativo. Na Resverie, uma sequência de orações sem propósito, de comentários sentenciosos ou fragmentos de conversas, é composta. Cada fragmento é um dístico, de extensão desigual. A sua forma tem origem em um jogo do diálogo entre poetas que ligam cada verso ao próximo pela rima. Esse fenômeno também era visto no palco francês, nas peças cômicas. No século XV, essa reunião de sequências de excertos inconsequentes era chamada de menu propos, um gênero de poesia nonsense francês que deu origem a dois tipos de nonsense similares em outros dois países, Alemanha e Itália. Na Alemanha, o poema Quodlibet, segundo o estudo moderno de Hans Fischer sobre o gênero alemão clássico, seguiu o esquema de rima AABBCC e era um subgênero do gênero de light poetry. O subgênero Quodlibet era caracterizado pela sucessão de pequenas unidades, proposições gerais e excertos de instrução moral, obviamente irônicos. A comédia, nesse caso, encontra-se acima de tudo no caráter inconsequente, segundo o qual os excertos são unidos. O Quodlibet é uma importação alemã da Resverie francesa, de esquema de rima AB, BC, CD. A Itália, influenciada pela Resverie francesa, teve dois tipos de nonsense manifestos na poesia nonsense italiana do século XIV. O moto confeto, em que havia linguagem literária elegantemente sentenciosa, e a frotola, de estilo mais coloquial e pessoal, que nunca ultrapassou a fronteira do nonsense absoluto. Com uma linguagem coloquial, tratava das condições reais da pobreza e da vida do homem comum. Era uma poesia antipoética, similar à poesia burlesca e à poesia realista. Ambos os tipos operavam por meio de uma conjunção de séries de observações de caráter inconsequente. A Fatrazzi do nonsense absoluto, segundo Malcolm, era resultado dos jongleurs franceses, que visitavam Florença no século XIV. Essa forma de poesia apresentava um nonsense mais concentrado do que a tradição da Resverie frotola. Domenico di Giovanni, poeta italiano altamente idiosincrático que se apropriou do gênero nonsense e o moldou à sua forma, conhecido como Il Burchiello, teve contato com círculos literários em Florença enquanto trabalhava como barbeiro. Os poemas de Di Giovanni eram nonsense, eram cômicos e também satíricos. Eram extraordinariamente vívidos e marcados por uma densidade verbal. Eram escritos para o deleite de seus amigos. Seu nonsense passou a ser conhecido como nonsense à la Burchia. Durante a Contra-Reforma, sua obra quase foi queimada. O estilo de Burchiello desafia a análise racional, e era esse o seu objetivo. Ao ridicularizar a poesia de Petrarca, emocionalmente intensa e cheia de imagens, era o nonsense pelo nonsense. O polonês Giulio Cesare Croce também foi um poeta do nonsense. Sua origem era humilde, vivia de seu ofício como ferreiro e era conhecido pela autopromoção de seus escritos, como John Taylor. Escreveu nonsense até John Hoskins relançar o nonsense literário em inglês. Na Espanha, durante a Renascença, houve o poeta Juan de la Encina, em Salamanca, e o gênero dos disparates trobados,
nome originado do latim disparatus, dividido, contraditório, que se valia de procedimentos em pequena escala do nonsense absoluto, tais como a reificação de termos abstratos, a personificação de nomes de localidades geográficas, a antropomorfização de objetos, a combinação impossível de conceitos. Gênero influenciado pelo gênero italiano da poesia disperata. O gênero espanhol do século XVI era o nonsense relativo, assim como a resverie ou a frotola. Um dos tipos de disparates era o falso prognóstico ou perogrulada, como no poema Profecias de Perogrulho, que explorava tautologias, falsas profundidades, para satirizar a arte da astrologia, figurando também como sátira social e política. Na França do século XVI, o autor principal foi Charles Timoleon de Bosoncle, autor do gênero nonsense francês do Coq à l'âne, com obras mais densamente Faustian, terminologia de medicina, alquimia e astrologia. Esse formato era o favorito de Burchiello, Crossel imitou, e entretanto Taylor era monoglota. De qualquer forma, o nonsense foi encontrado tanto na Itália quanto na Inglaterra. O procedimento literário da impossibilia, conforme Malcolm, apresenta as inversões da ordem natural das coisas. Era chamado assim em latim, mas ad nata em grego. Esse procedimento tem uma história que remonta à Grécia Antiga, como Virgílio, Horácio, Ovídio, versos da Bíblia e obras medievais cômicas, obras literárias, ilustrações e pinturas que representavam fenômenos naturais impossíveis, inversões de comportamentos animais ou reversões da relação entre homem e animal. Malcolm percebe o uso mais concentrado de impossibilia na literatura medieval. Poetas da corte da tradição provençal, como Rimbaud de Vaqueiras, Arnaud Daniel. O procedimento foi desenvolvido mais profundamente por Petrarca, Lope de Vega e pela escola Pléiade na França. Como dispositivo literário, Malcolm divide os usos da impossibilia em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria distópica, ou seja, o mais óbvio, um tropo que envolve a subversão da ordem natural. Malcolm reforça que enquanto o dispositivo estiver sujeito ao controle da sátira, da crítica ou do ensinamento teológico, nunca poderá ser nonsense. Utópico. O segundo tipo de impossibilia. Como na Metamorfose de Ovídio, nos escritos dos teólogos cristãos, nesse tipo, a impossibilia era uma característica básica do mundo, transformado em gêneros alimentícios, com imagens de plenitude sendo contrapostas à fome e ao fracasso de colheitas. Um poema inglês medieval, que faz uso desse procedimento, The Land of Cockaigne, traz a imagem de uma abadia em uma ilha no Atlântico. Gansos assados fazem autopromoção, bois cruzam-se entre si. A ideia de preguiça, ausência de esforço para produzir algo, aliada à ideia de ambição, abundância de coisas para comer, era uma das imagens de impossibilia favoritas da época. Malcolm revela uma descrição do século XIV sobre a terra de Cockaigne, na qual árvores dão frutos e sofisticadas peças de vestuário. Na tradição italiana, a utopia cômica da Ballode Folly trazia a ideia do reino do ócio. As distopias fornecem alguns materiais do universo nonsense, mas Malcolm reforça, enquanto a descrição fosse dominada por um tema dominante, como o consumo ocioso, ele sempre tinha consistência. Isso trabalhava contra a formação do nonsense. Malcolm reforça que o nonsense não pode ser fantasia que faz sentido. O nonsense é um exercício da imaginação abrangente e flutuante. Durante a Renascença, conforme Malcolm, o autor grego Lucian redescobriu a impossibilia, com sucessões de mundos fantásticos, em que soldados vão à batalha em moscas gigantes, e a infantaria usa aspargos como lanças e cogumelos como escudos, pessoas vestem vidro e se alimentam apenas da fumaça, formada a partir do cozimento de sapos alados. Cidades lâmpadas são ocupadas por lanternas animadas. Já tem um terceiro tipo de impossibilia, que é a impossibilia hiperbólica, que é a mais próxima das origens do nonsense literário. Faz referência a coisas impossíveis, não por tentar descrever o mundo impossível, mas como figura retórica para enfatizar e dramatizar a própria impossibilidade. Forma, assim, uma hipérbole como uma imagem física. Para dar mais ênfase, faz-se necessário apenas empilhar mais impossibilia. Estendendo esse tropo, é possível compilar listas cada vez mais longas de impossibilia, com pouco ou nenhuma conexão uma com a outra, que fortalecia o efeito cômico, enfatizando a aleatoriedade e a disjunção, aproximando-se dos gêneros cômicos, em particular do nonsense. Nas mini-singers alemãs, o nonsense era um procedimento retórico que retinha a forma de poesias tradicionais e revertia o sentido, com potencial cômico.
O poema de amor tradicional, da impossibilia tradicional, tem fronteiras com o nonsense. Em o poema de Dekker, segundo Malcolm, a impossibilia é acumulada na descrição dos infinitos estratagemas adotados por um homem falido. Duas outras direções nas quais a impossibilia foi levada para criar a poesia nonsense foi o cultivo de impossibilia lógica, na qual não havia reversões físicas nem biológicas da ordem natural, mas contradições em termos, como a meia-noite acontecendo no meio do dia, ou crianças sendo concebidas antes de seus pais. As fronteiras entre a impossibilia lógica e a física não são claramente definidas. Um homem mudo que fala pode ser tanto uma contradição lógica, por ele ser mudo e logo incapaz de falar, como pode ser uma impossibilia física, como peixes que falam ou humanos que voam. Outro cultivo possível é o da impossibilia física de um tipo específico, voar e atravessar o globo ou outras façanhas impossíveis. Escrever esse tipo de poesia que faz nonsense das próprias formas literárias nos apresenta o nonsense, pois é uma paródia, sendo por sua própria natureza um fenômeno de linguagem. A maior parte do nonsense é marcada não por um efeito que deriva do conteúdo descrito, mas por uma escrita em que a manipulação nonsense de uma forma literária é essencial para o seu efeito, como a alta retórica de tipo falso Marlowe e os poemas de Taylor. Na maior parte da poesia nonsense, o elemento literário paródico tem um papel essencial. Todo o efeito depende do sentido geral de um estilo ou de uma forma literária, demandando convenções que são, ao mesmo tempo, canceladas por aquilo que o poema diz. A tradição de impossibilia forneceu boa parte dos móveis do mundo nonsense, mas ela precisa de energia estilística do impulso paródico para existir. A paródia floresce dentro de grupos fechados, como em universidades, igrejas, monastérios, nos quais certos modelos e padrões de textos são habitualmente utilizados. Textos estereotipados do direito, da medicina e da astrologia eram objetos comuns de paródia, como a paródia do argumento legal de Rabelais no capítulo 11 de Pantagruel, influenciado pelo coq-à-l'âne francês e pelo nonsense absoluto da tradição de Borriello. Rabelais é responsável pela maior paródia nonsense de texto jurídico e por uma paródia de versos proféticos e míticos em Gargantua. Os gêneros estereotipados mais frequentemente parodiados são a receita médica, a receita culinária, o falso menu, com cômicas enumerações de infinitas variedades e quantidades de comida, como a paródia de listas de pratos em banquetes oficiais, das instruções elaboradas para preparar os pratos, com ingredientes raros. As receitas são adequadas para a conversão ao nonsense, pela sua estrutura linear, aditiva, que une ideias incongruentes e separadas. As listas, um elemento básico da comédia, e as coleções de objetos improváveis ou raros são uma paródia dos armários de curiosidades do século XVI. Fazer listas falsas de livros também refletia sobre a cultura cômica da falsa erudição, que parodiava técnicas eruditas, técnicas da retórica clássica, cujo gênero mais popular era o mock encomium, e usava todos os recursos da retórica para acumular argumentos a favor de algo absurdo e inadequado. Na Grécia, Luciano de Samosata fez mock encomium sobre moscas e parasitas, e na Alemanha, em 1619, houve excertos em louvor de moscas, piolhos, aranhas, gansos, cachorros, nada, algo e tudo. Na Inglaterra de 1616, Sir William Cornwallis publica seu Essays of Certain Paradoxes, uma encomia sobre dívida, nada e sífilis. John Taylor escreveu em louvor da cadeia, das sementes de cânhamo e da mendicância. Seu mock encomium reforçava um dos dispositivos básicos da comédia com matéria de baixo nível e elevadas técnicas retóricas, visto no nonsense com a mistura inapropriada de alto e baixo no nonsense, misturando elevada dicção e matéria de baixo nível. Malcolm ressalta que isso é percebido também em outras formas paródicas populares, como o burlesco, seja ele auto-burlesco ou falso heróico, com tratamento elevado e heróico e baixo assunto, seja ele burlesco baixo ou farsa, com assunto elevado e heróico e tratamento baixo. No nonsense, que funciona como um caleidoscópio, podemos ver um padrão diferente a cada vez que olhamos, pois não tem um padrão inerente. O nonsense destrói a tensão entre o mundo literário e o mundo histórico, dissolvendo tudo em diferentes tipos de convenções literárias. O burlesco, que opera pelo confronto e reversão das nossas ideias do que é apropriado, nossa suposição de que há um assunto elevado no mundo histórico, é posto em questão. Um dos tipos de paródia de uma forma poética é o medley, que assumiu a forma de uma balada e a transformou em nonsense pela junção de dísticos desconectados.
Eles ridicularizam o caráter inconsequente das baladas populares, por meio da sugestão de que não faz muita diferença em que ordem os versos vêm, ou de que música eles se originaram. Esse dispositivo também é conhecido como a inversão do cento, em que diferentes versos de autores clássicos são colocados lado a lado para formar um novo sentido. Esse procedimento remete a um método paródico da Normandia do século XVI, em que os medleys eram feitos a partir dos primeiros versos ou do refrão de músicas populares, conhecidas como fricassés, que também figuraram no palco francês no século XV como sottis, influenciadas pelo nonsense, pelo gênero menupropos e pelas fantasias medievais. Na Inglaterra, o medley nonsense foi usado também na forma do catch, um cânon para 3 vozes, que separava um poema em versos e os transpunha por meio de atrasos impostos pelo cânon, que reforçaram a balada medley nonsense em 1630. Diversos tipos de jogos linguísticos fizeram parte da herança europeia literária. Na literatura popular, a tradição do dog Latin ou kitchen Latin, latim de cozinha ou latim do cachorro, era comum. Uma superfície mínima, latina, cômica, é anexada a um substrato do vernáculo. O gênero macarrônico, que envolve a latinização cômica do vernáculo, principalmente pela adição de sufixos latinos a palavras do vernáculo, foi popularizado pelo italiano Teófilo Folengo, e seu nome teve origem em um poema em que um fabricante de massa era seu herói. Essa tendência acompanhou a expansão do vocábulo latino para termos abstratos, técnicos emprestados, e seus neologismos cômicos e a cunhagem de novas palavras, a especialidade de autores cômicos, baseavam-se em nossa suposição de que quanto mais latina e mais formal uma palavra for, mais abstratamente racional seu sentido deve ser. Por esse processo de cunhagem de palavras, vamos além por meio de um processo de aparente elaboração do sentido, que ameaça destruir completamente o sentido e o efeito dessa alienação linguística, a redução de palavras a objetos. Sewell, em seu estudo The Field of Nonsense, esclarece que a visão dos sonhos é essencialmente fluida. Nada é confiável, qualquer coisa pode se transformar em outra coisa. O resultado é que os sonhos não podem ser controlados e não podem ser objeto de jogo. Não há nada disso na poesia nonsense. Longe de ser ambíguo, mutante e onírico, o nonsense é concreto, claro e compreensível. A poesia nonsense se aproxima muito mais da lógica do que do sonho. Apesar de os exemplos de Sewell serem de Lear e Carroll, é possível perceber o que Sewell afirma mesmo em um trecho do nonsense do século XVII. Reconheço que, de fato, arco-íris postos para dormir, bufando como uma faca de madeira nos olhos de uma dama é uma afirmação bem estranha, mas o que ela afirma não é mutante, nem ambíguo. Ela significa o que diz, e o deleite do leitor vem da percepção de que esse sentido, claro, mas impossível, foi criado por uma manipulação baseada em jogo das regras, segundo as quais sentidos admissíveis são expressos. Malcolm reforça as diferenças entre sonhos e loucura de um lado e nonsense de outro, trazendo as considerações histórico-literárias de que se o nonsense viesse dos sonhos e da loucura, esperaríamos descobrir um caráter universal nessa literatura. Mas o nonsense tem uma historiografia literária específica, e os sonhos e a loucura não formam automaticamente formas literárias. Os sonhos, na cultura medieval, eram um veículo para alegoria ou visão divina, e na Idade Moderna, as duas eram explicações para os sonhos. Os sonhos, na cultura medieval, eram um veículo para alegoria ou visão divina, e na Idade Moderna, duas eram as explicações para os sonhos. Então, os sonhos podiam ser visões implantadas sobrenaturalmente, ou os sonhos poderiam ser explicados fisiologicamente por humores desordenados. No século XVI, a visão da loucura era estritamente associada à raiva, violência, hostilidade, poder destrutivo e autodestruição. A sociedade deleitava-se com espetáculos violentos e o hospital de Bethlehem, de Londres, era uma atração turística. Esse prazer era diferente do deleite encontrado na incongruidade elaborada da poesia nonsense. Podemos admitir apenas formas minoritárias de relação entre a loucura na literatura e o nonsense no gênero do poema Poor Tom, em que temos uma forma de light poetry com impossibilia física e ostentação, e na instituição da figura do bobo, um conceito de duas categorias, uma sendo a dos doentes mentais e a outra dos artistas espirituosos. O conceito do bobo mistura uma certa insensatez e astúcia cômica, que alimenta o deliberado cultivo do absurdo. O humor do bobo, inconsequente, falso sentencioso, não origina o nonsense. Os bobos da corte, por outro lado, do burlesco elaborado, habitam as verdadeiras origens do nonsense literário.
Em suma, o argumento de que a poesia nonsense deriva do folclore e das nursery rhymes reverte a ordem da transmissão. Apesar de a obra de Edward Lear estar especialmente relacionada às rimas para crianças, é um relacionamento paródico que envolve a adoção de uma rima já conhecida e a transformação dela em nonsense. Malcolm relembra que as nursery rhymes não eram uma subcultura de folclore poético nonsense, pois são materiais inicialmente escritos para adultos, como baladas, que foram posteriormente simplificados e usados para outro fim. Muitos poemas se tornaram nursery rhymes por terem sido incluídos em coleções de poemas do século XIX. Apenas o poema que inicia com Hey Diddle Diddle, the Cat and the Fiddle, que tem sua origem no século XVI, pode ser considerado poesia nonsense, com suas referências à dança, que caracterizava alguns poemas desse tipo do século XVI e que pode ser uma versão distorcida de um verso anterior, que sofreu distorção em virtude da transmissão oral e de processos não intencionais de erosão, substituição e elisão. Aqueles que buscam as origens do nonsense podem encontrar mais material nas tradições de celebração popular e carnaval, com diversas sociedades ocidentais tendo se envolvido em festivais com inversões paródicas da ordem estabelecida. A interpretação de Bakhtin de que isso expressa a percepção carnavalesca do mundo com ambiguidade radical, a celebração do corpo e a subversão da ordem poderia ser uma análise formal das técnicas e categorias mentais das comédias da Idade Moderna. A exposição de Bakhtin e de seus seguidores e a sua dimensão sociopolítica parece indicar que a paródia era gerada pelo espírito popular, deixando implícita a ideia de que a comédia carnavalesca era mais vital e válida porque vinha de baixo, como um protesto cultural ou revolução contra as estruturas de poder. Contra essa argumentação são apresentadas duas objeções importantes. Primeiro, os episódios limitados de desordem permitida podem ser mais convincentemente vistos como válvulas de escape que protegem a ordem estabelecida, ao invés de serem revoltas genuínas contra a ordem social. As festividades de carnaval ocupavam lugares fixos no calendário ritualístico da igreja. A celebração era compatível com a ordem metafísica. E, em segundo lugar, o relato de Bakhtin das formas literárias paródico-cômicas, tendo se originado do espírito popular, ou da linguagem da festividade, ou da profundidade da cultura popular, confunde duas coisas: a natureza social do evento cultural e as origens das formas rituais, estéticas e literárias das quais esse evento cultural faz uso. O fato de que certos tipos de comédia paródica floresceram em festividades populares não necessariamente significa que eles devem suas origens à criatividade espontânea das pessoas. Tirar conclusões precipitadas desse tipo é como supor que as nursery rhymes devem ter se originado da criatividade espontânea das criancinhas. Bakhtin também sugere que o espírito popular surge de baixo e gera a paródia. Esse fato não só não foi comprovado, como também vai contra tudo que entendemos sobre a natureza da paródia na cultura erudita. O humor literário paródico floresce em comunidades fechadas, com suas próprias fórmulas, rituais e convenções literárias. As paródias litúrgicas em monastérios medievais, os exercícios retóricos absurdos e os falsos academicismos, os textos estereotipados jurídicos das Inns of Court. O humor é gerado não por uma intrusão do espírito popular, mas por uma intensificação da autoconsciência no interior da própria instituição. Paródias são piadas internas, que brincam com o conhecimento sofisticado dos participantes dos textos e códigos relevantes. O humor paródico é primeiro gerado no interior do meio literário autoconsciente dos monastérios, depois é transmitido para a cultura popular além das paredes do monastério, segundo Malcolm. A amplitude dos costumes populares em festividades também é colocada, assim como a sua marca característica, a transmissão da cultura elevada para a popular, com as festividades de Natal, de dia de São Valentim, os banquetes dos bobos, nas abadias e catedrais, na Alemanha da Idade Moderna, com uma licença de 3 dias para comportamento desordeiro e inversão paródica da ordem, com coroinhas acima de clero subalterno, meninos bispos e lords do desgoverno, anteriormente o rei do feijão ou falso rei de mais falsos títulos, título dado a alunos escolhidos nas celebrações acadêmicas inglesas, que foram influenciadas por celebrações seculares similares na França, nas abadias da desordem, com os falsos cerimoniais, nas Inns of Court elisabetanas. Para concluir, o nonsense literário é definido como: a poesia nonsense não foi apenas o produto de seu contexto histórico, também dependeu de uma conjunção especial de forças estilísticas na poesia satírica e dramática de seu tempo.
O mais importante praticante do gênero, John Taylor, se encontrava fora dos círculos socioliterários privilegiados de seu tempo e pode ter usado a poesia nonsense, em parte, como forma de ironizar a distância à custa de suas convenções poéticas mais elaboradas. Mas, sem esse contexto social e literário especial, uma estufa peculiar de sábios da corte, advogados e poetas em ridicularização mútua e imitação, essa poesia nonsense poderia nunca ter se originado. O nonsense literário é, por sua própria natureza, um produto da cultura literária, não da cultura popular. Como um crítico moderno escreveu, o caminho do nonsense é analítico, retirar os rituais da poesia elevada de suas estruturas usuais de sentido e atrair a atenção de modo mais ou menos explícito para sua autossuficiência enquanto rituais. Quanto mais familiares os leitores são, mais prazer eles derivam de seu contraponto nonsense, e até talvez vice-versa. Entretanto, essa questão de que a cultura literária se definiria pela cultura letrada é uma perspectiva reducionista e controversa, e é importante a gente ter cuidado com ela, porque, segundo Barthes, em seu capítulo intitulado Introdução à Análise Estrutural das Narrativas, em Aventura Semiológica de 2001, inumeráveis são as narrativas do mundo. É, de início, uma variedade prodigiosa de gêneros, eles próprios distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda a matéria fosse boa para o homem confiar-lhe a sua narrativa. A narrativa pode ter como suporte a linguagem articulada, oral ou escrita, a imagem fixa ou móvel, o gesto e a mistura ordenada de todas essas substâncias. Está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, no quadro pintado, nos vitrais, no cinema, nas histórias em quadrinhos, nas notícias de jornal, na conversa. Além disso, sob essas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, nunca houve, em lugar nenhum, povo algum sem narrativa. Além disso, a tradição oral e a cultura popular não podem ser desconsideradas no que diz respeito ao nonsense, pois há outra perspectiva que pode explicar sua origem, que se inicia na cultura popular e que tem seu exemplar mais característico nos limericks, conforme Legman, ao afirmar que no limerick sempre havia no fundo o eco sinistro, os indícios sonoros dos loucos que originaram essas músicas. Muitas vezes essas músicas eram chamadas de drinking songs, ou músicas da bebedeira, ou mesmo de Tom O'Bedlin, por se referirem ao discurso excêntrico atribuído ao louco que perambula cantando essas músicas. Para Legman, o limerick realmente popular entre os adultos tornou-se há 100 anos e continua sendo a demonstração subterrânea e o receptáculo de toda a imaginação erótica mais repugnante, da sátira e da agressão mais escatológicas e dos medos e fantasias sexuais mais doentios do século XIX e XX, que se procurou fazer passar por perspicácia dentre os mais educados e presumivelmente mais cultos. Os limericks indecentes aparentemente representam para o grupo educado um tipo de revolta privada contra as regras da prosódia e da propriedade, ao mesmo tempo devendo a falsa ênfase com a qual a maioria dos limericks começa, com a rima geográfica imprópria e a temática exaustivamente obscena, que é mais sórdida que qualquer outro tipo de música folclórica já foi. Esse é um tipo de revolta literária que quase nenhuma outra classe social quer compartilhar. Poucos sem histórico universitário conhecem sequer um limerick. Limericks são a expressão folclórica quase exclusivamente do grupo universitário, em particular os professores, concentrando-se especificamente no limerick indecente. Tigges também traz uma perspectiva que ressoa de Legman e contraria de Malcolm, ao pontuar que considera a origem do nonsense como gênero marcada pela publicação de A Book of Nonsense. Na maior parte da fortuna crítica, assim como nas antologias, o nonsense é apresentado como um fenômeno atemporal, como testemunham a inclusão de autores como Aristófanes, Rabelais, Hans Sachs e Laurence Sterne, e, quando definido como modo dispositivo, o nonsense, especialmente na forma do jogo com a linguagem, é um fenômeno perene. Como gênero, entretanto, que é o foco de Tigges, o começo parece ter sido a publicação do Book of Nonsense, de Edward Lear, em 1846.